Antes de sua morte, Diane Keaton finalmente quebrou o silêncio sobre a controvérsia de Baby Boom. O silêncio de décadas da vencedora do Oscar sobre um filme feminista que dividiu Hollywood e seus próprios arrependimentos finalmente se quebrou em seus anos finais. E, se o filme que te transformou em um ícone feminista também te fez questionar tudo em que você acreditava? E se o seu papel mais celebrado viesse envolto em uma controvérsia que você evitou por 40 anos, e se pouco antes do fim, você finalmente decidisse falar, sabendo que a verdade poderia reescrever seu legado? Fique conosco, porque Diane Keaton não apenas estrelou em Baby Boom, ela viveu suas contradições, e em suas entrevistas finais, revelou um lado da história que Hollywood nunca viu. Antes de começarmos, entenda isto. Baby Boom não foi apenas outra comédia romântica. Lançado em 1987, foi um catalisador cultural, um filme que prometia empoderamento feminino, enquanto para muitos críticos, reforçava os próprios estereótipos que afirmava desmantelar. Keaton interpretou J.C. Wyatt, uma executiva poderosa de Manhattan que herda um bebê, troca seu escritório de esquina por uma fazenda em Vermont e encontra o amor com um veterinário robusto. No papel, parece progressista. Na prática, provocou uma tempestade. As feministas estavam divididas. Os estúdios estavam confusos. E Keaton? Ela desapareceu da conversa até recentemente. Vamos voltar ao início de tudo. Não com o filme, mas com a mulher que o moldou silenciosamente. Diane Keaton nasceu Diane Hall em 5 de janeiro de 1946 em Los Angeles, Califórnia. Seu pai, Jack Hall, era um corretor de imóveis de comportamento tranquilo. Sua mãe, Dorothy, era dona de casa com inclinações artísticas, pintura, fotografia e uma crença inabalável de que sua filha poderia ser mais do que apenas bonita. Desde cedo, Diane foi atraída pela atuação. Não pela fama, mas para escapar. Ela imitava vozes, ensaiava monólogos em frente ao espelho do quarto e devorava musicais da velha Hollywood como textos sagrados. Na Santa Ana High School, ela era a garota que usava meias descombinadas e vestidos vintage enquanto todos os outros seguiam as tendências. Ela não se encaixava e não queria se encaixar. Eu gostava de ser estranha, ela disse uma vez. Parecia uma armadura. Essa armadura mais tarde se tornaria sua marca registrada. Óculos grandes, chapéus coco, coletes sobre blusas, um visual tão exclusivamente Keaton que entrou no léxico da moda. Seu primeiro grande avanço não veio por canais tradicionais, mas através de pura persistência. Aos 21 anos, ela fez um teste para uma peça pouco conhecida fora da Broadway chamada Hair. Ela não conseguiu o papel principal, mas chamou a atenção. Woody Allen a viu em um workshop e ficou cativado por sua energia nervosa, seu charme gaguejante, sua capacidade de tornar o desajeitado magnético. Ele a escalou como Kay em Play It Again, Sam. Primeiro no palco, depois na tela. Essa parceria definiria o início de sua carreira. Mas aqui está um momento que poucos lembram. Durante os ensaios de Annie Hall, em 1976, Keaton sentou-se sozinha em seu trailer, reescrevendo falas. Não porque ela fosse estranha, insegura, embora muitas vezes fosse, mas porque queria que Kay parecesse real, não apenas um contraponto para Alvy Singer. Ela lutou para que a personagem tivesse seus próprios sonhos, sua própria voz. Essa insistência na autenticidade se tornaria sua marca registrada, e mais tarde, seu fardo. Quando ganhou o Oscar por Annie Hall em 1978, Keaton não era apenas famosa, ela era emblemática de um novo tipo de protagonista. Inteligente, imperfeita, intransigentemente ela mesma. Ela recusou dezenas de roteiros que lhe ofereciam o papel de Manic Pixie Dream Girl, antes mesmo de ter um nome. Ela queria complexidade. Ela queria a verdade. E então vieram os anos 1980, uma década que testou ambos. Os anos 1980 foram uma época estranha para as mulheres de Hollywood. Após os ganhos feministas dos anos 70, os estúdios recuaram para narrativas mais seguras e convencionais. Keaton, sempre à contrária, continuou a insistir. Ela produziu Looking for Mr. Goodbar em 1977, um drama sombrio sobre a vida dupla de uma professora que chocou o público. Ela estrelou em Reds em 1981, interpretando a jornalista Louise Bryant ao lado de Warren Beatty, ganhando outra indicação ao Oscar. Ela não estava apenas atuando, estava criando um legado, mas nos bastidores, ela estava lutando com algo mais profundo. Em entrevistas da época, ela desviava perguntas sobre casamento, filhos ou se estabelecer. Sou casada com o meu trabalho, dizia com uma risada nervosa. No entanto, amigos notavam um desejo silencioso. Ela visitava os recém-nascidos de amigos e ficava perto do berço. Observava famílias nos parques com um olhar que não era de inveja, apenas de curiosidade. Entre Nancy Meyers e Charles Shire, a dupla de roteiristas e diretores tinha acabado de conseguir um sucesso com Private Benjamin.
uma comédia sobre uma socialite mimada que se junta ao exército. Eles queriam fazer algo semelhante, mas com a maternidade como desafio. A proposta deles: uma mulher de carreira forçada a escolher entre poder e maternidade. Eles escreveram Baby Boom pensando em Keaton desde o primeiro dia. Keaton estava hesitante. Eu não quero interpretar uma mulher que desiste de tudo por um bebê, ela teria dito a Myers. Isso não é empoderamento, é rendição. Mas Myers rebateu. E se ela não desistir? E se ela reinventar isso? Essa nuance a fisgou. As filmagens foram exaustivas. Keaton, então com 40 anos, nunca tinha trabalhado com um bebê antes. Ela insistiu em criar um vínculo com os bebês atores fora das câmeras, até levando um para casa nos fins de semana para construir confiança. No set, ela entrou em conflito com Shire sobre o tom. Ela queria mais ambiguidade, mais do conflito interno de JC. Shire queria uma comédia mais ampla. Você não pode ter os dois, ele supostamente disse. Keaton discordou. A vida não é uma coisa ou outra. Ela retrucou. Quando Baby Boom estreou em 1987, foi um sucesso de bilheteria. Os críticos ficaram divididos. O New York Times chamou-o de uma fantasia encantadora. A revista Ms. rotulou-o de uma traição aos ideais feministas. O público adorou, especialmente as mulheres que se viam na exaustão de JC, sua alegria, suas escolhas impossíveis. Mas Keaton? Ela mal o promoveu. Ela pulou programas de entrevistas, deu apenas uma grande entrevista e depois ficou em silêncio por décadas. É aqui que fica complicado. Na superfície, Baby Boom parece simples. Uma mulher bem-sucedida encontra realização na maternidade e na vida rural. Mas, ao remover as camadas, o filme se torna um teste de Rorschach sobre como a América vê as escolhas das mulheres. Hipótese: Baby Boom foi um cavalo de Troia do progresso. Sim, JC deixa seu emprego corporativo, mas ela constrói um melhor em seus próprios termos. Ela cria uma empresa de alimentos gourmet para bebês, torna-se sua própria chefe e escolhe o amor sem perder sua identidade. Nesta interpretação, o filme não era antifeminista, era pós-feminista, argumentando que o empoderamento não é sobre rejeitar a domesticidade, mas redefini-la. Os apoiadores apontam para as próprias palavras de Keaton em um artigo da Vanity Fair de 1987. JC não abandona sua ambição, ela a redireciona. Eles observam que o final do filme a mostra gerenciando um negócio próspero em sua fazenda. Ainda afiada, ainda no controle, apenas mais feliz. Hipótese B. O filme reforçou o mito do anjo do lar. Críticos argumentam que a transformação de JC depende de rejeitar a ambição urbana em favor da pureza pastoral, um clichê clássico de Hollywood que equaciona sucesso com frieza e maternidade com calor. Nesta visão, o filme dizia às mulheres: você pode ter tudo, desde que tudo signifique um homem, um bebê e uma cerca branca. A estudiosa feminista Susan Faludi, em seu livro de 1991, Backlash, citou Baby Boom como parte de um recuo cultural mais amplo dos avanços feministas. Ofereceu uma fantasia de fuga. Ela escreveu: não de libertação. E então ao silêncio de Keaton. Por que ela desapareceu da conversa? Alguns insiders dizem que ela se sentiu traída pela forma como o filme foi comercializado. Os trailers enfatizavam o bebê e o romance, minimizando o empreendedorismo de JC. Outros afirmam que ela se arrependeu de não ter lutado mais pelas partes mais sombrias do roteiro, cenas em que JC chora sozinha às 3 da manhã ou considera entregar o bebê. Essas foram cortadas para manter o ritmo, mas aqui está a reviravolta. Keaton nunca criticou o filme publicamente, nem uma vez. Mesmo quando perguntada diretamente nos anos 90, ela desviava. Foi uma experiência adorável. Essa evasão dizia muito. Enquanto isso, sua vida pessoal espelhava as tensões do filme. Em 1992, aos 46 anos, Keaton adotou sua primeira filha, Dexter. 3 anos depois, ela adotou o filho Duke. Ela nunca se casou. Ela construiu uma vida nos seus próprios termos, mas raramente falava sobre o impacto emocional da maternidade solteira, as noites sem dormir, o julgamento da sociedade. Ela estava vivendo a fantasia de Baby Boom ou rejeitando-a silenciosamente? Avançando para 2017, Keaton publicou suas memórias, Then Again. Era cru, poético, cheio de polaroids e cartas não enviadas para sua mãe. Mas quando se tratava de Baby Boom, apenas 2 parágrafos. Eu amava aquele bebê, ela escreveu. Mas eu não tinha certeza se amava o que a história dizia sobre mulheres como eu. Essa frase assombrou os leitores. Foi arrependimento, reflexão ou apenas honestidade? Ainda assim, ela não elaborou. Não até 2022. No início de 2022, aos 76 anos, Keaton deu uma rara entrevista ao The Hollywood Reporter. Ela estava promovendo Meu Dieu que Audal, filme
mas a conversa continuava voltando ao legado dela. Então, sem ser solicitada, ela disse: devo um pedido de desculpas a Baby Boom, e talvez a mim mesma também. A sala ficou em silêncio. Ela continuou: achei que estava fazendo um filme sobre escolha, mas o que as pessoas viram foi uma mulher trocando poder por fraldas. E talvez elas não estivessem erradas. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando. Eu queria ser livre, mas o sistema, o estúdio, o roteiro, até eu, continuávamos colocando-a de volta em uma caixa. Ela admitiu que insistiu por uma cena final onde JC recusa a proposta do veterinário, escolhendo a independência. Foi filmada, mas cortada. Disseram que era muito triste, ela lembrou, mas a vida nem sempre tem finais felizes. Às vezes, são apenas escolhas. Isso foi sísmico. Após 35 anos de silêncio, Keaton não estava apenas reconhecendo a controvérsia, ela estava assumindo sua parte nela. A reação foi imediata. Blogueiras feministas chamaram de "já era hora". Ex-colegas de elenco expressaram surpresa, mas respeito. Nancy Meyers divulgou uma declaração. Diane sempre foi o coração daquele filme. Se ela sente diferente agora, essa é a verdade dela. E eu respeito isso, mas nem todos ficaram satisfeitos. Alguns críticos perguntaram: por que esperar até agora? Por que não falar quando importava, quando o filme estava moldando conversas culturais em tempo real? A resposta de Keaton, em um podcast de acompanhamento, foi simples: porque eu não tinha a linguagem naquela época. Eu ainda estava descobrindo no que acreditava. E então, silêncio novamente. Mas desta vez, parecia diferente. Não evasão, reflexão. As consequências reformularam, como vemos, toda a carreira de Keaton. Estudiosos de cinema começaram a reavaliar Baby Boom não como um filme isolado, mas como parte de sua exploração ao longo da vida da identidade feminina. Desde a artista neurótica de Annie Hall até o romance tardio de Alguém Tem que Ceder, os personagens de Keaton sempre dançaram na linha da expectativa. Sua admissão também provocou um acerto de contas mais amplo na indústria. Em 2023, o Sindicato dos Roteiristas organizou um painel intitulado O Paradoxo do Baby Boom, examinando como os filmes dos anos 80 e 90, comercializados como feministas, muitas vezes minavam suas próprias mensagens. Os comentários de Keaton foram citados repetidamente. Profissionalmente, ela não recuou. Se alguma coisa, ela se envolveu ainda mais. Ela foi produtora executiva de um documentário sobre mulheres na comédia, apresentando atrizes mais jovens como Awkwafina e Maya Rudolph. Nele, ela diz: não deixe que eles digam qual é a sua história. Escreva a você mesma. Seus relacionamentos complexos. Ela e Myers supostamente se reconciliaram durante um almoço em 2023. Nós dois queríamos a mesma coisa, Myers disse à Variety. Apenas caminhos diferentes para chegar lá. O sentimento público também mudou. Antes vista como distante ou evasiva, Keaton agora era considerada corajosa, uma mulher disposta a confrontar seu passado, mesmo quando isso manchava seu status de ícone. Há uma lição aqui, e não é sobre um filme, é sobre como a arte evolui com seu criador e seu público. O que parecia empoderador em 1987 pode parecer limitante em 2024, e tudo bem. Crescimento não é traição, é honestidade. Hoje, Diane Keaton vive tranquilamente em Los Angeles. Ela tem 78 anos. Raramente dá entrevistas, mas quando o faz, fala com uma clareza calma que parece conquistada. Ela passa tempo com seus filhos e netos. Ela ainda tira fotografias, principalmente de cadeiras vazias, portas, janelas. Elas guardam espaço para o que está faltando, ela disse a uma pequena revista de arte no ano passado. Ela não atua desde Mac and Rita de 2021, uma comédia modesta que passou despercebida. Mas ela está desenvolvendo uma peça de teatro, um monólogo sobre envelhecimento, memória e as histórias que contamos a nós mesmos para sobreviver. A saúde dela? Ela falou abertamente sobre osteoporose e os desafios de envelhecer em Hollywood. Eles não escrevem mais papéis para mulheres como eu, disse ela com um sorriso irônico. Então eu os escreverei. E a controvérsia do Baby Boom não é mais um fantasma que ela evita. É parte de sua tapeçaria, imperfeita, humana, real. Então, vamos voltar àquelas perguntas iniciais. E se o filme que a tornou um ícone feminista também a fez questionar tudo? Para Keaton, fez. E ela finalmente admitiu isso. E se seu papel mais celebrado viesse envolto em controvérsia? Ela viveu com essa tensão por décadas, então escolheu a verdade em vez do legado. E se, pouco antes do fim, você finalmente decidisse falar, ela fez isso. E ao fazer isso, ela deu permissão a todos nós para mudarmos de ideia. Mas há outra camada na história de Diane Keaton, uma que raramente aparece em retrospectivas brilhantes ou homenagens ao Oscar. E não se trata apenas de um filme. É
Ela guardou por décadas um relacionamento tão intenso, tão pouco convencional e tão publicamente escrutinado que ameaçou eclipsar toda a sua carreira. Estamos falando de seu envolvimento com Woody Allen, não apenas como colaboradora, mas como parceira romântica durante um período agora obscurecido por alegações que remodelaram o cenário moral de Hollywood. Agora, pise com cuidado aqui. Não se trata de atribuir culpa. É sobre entender o contexto, sobre como lealdade, arte e silêncio podem colidir de maneiras que assombram uma pessoa muito depois que as câmeras param de rodar. Keaton e Allen se conheceram pela primeira vez em 1969 durante os ensaios de Play It Again. Sam, ela tinha 23 anos. Ele tinha 33 anos. Já era uma estrela em ascensão na comédia. Neurótico, intelectual, notoriamente reservado. Ela era de olhos arregalados, excêntrica e intensamente inteligente de uma forma que não se anunciava. A química deles foi imediata, não apenas no palco, mas fora dele também. Eles namoraram intermitentemente ao longo dos anos 1970, um relacionamento marcado por uma profunda conexão intelectual, admiração mútua e o que Keaton mais tarde descreveu como um tipo de segurança emocional que eu não conhecia antes. Ela se tornou sua musa. Ele escreveu Annie Hall, originalmente intitulado Anhedonia, com a voz dela, seus maneirismos, sua própria essência em mente. O filme não era apenas uma carta de amor, era um espelho. E quando ganhou melhor filme e melhor atriz em 1978, consolidou o legado de ambos. Mas aqui está o que poucos discutem. Mesmo quando o relacionamento romântico esfriou, Keaton permaneceu uma das defensoras mais leais de Allen. Através de separações, novos parceiros e mudanças profissionais, ela nunca o criticou publicamente. Nem na década de 1980, nem na década de 1990, e nem mesmo após o capítulo mais explosivo de sua vida se desenrolar. Em 1992, Mia Farrow acusou Woody Allen de abusar sexualmente de sua filha adotiva, Dylan Farrow, então com 7 anos de idade. A acusação causou um grande impacto em Hollywood. Uma batalha pela custódia começou, investigações foram iniciadas. Embora nenhuma acusação criminal tenha sido feita, os promotores de Connecticut citaram evidências insuficientes. O tribunal considerou que o comportamento de Allen em relação a Dylan foi extremamente inadequado e negou-lhe os direitos de visita. As consequências dividiram a indústria. Alguns se distanciaram, outros permaneceram em silêncio. Mas Keaton? Ela não apenas ficou em silêncio, ela trabalhou ativamente com eles. Em 1993, apenas um ano após as alegações se tornarem públicas, ela estrelou no filme de Allen, Um Misterioso Assassinato em Manhattan. Ela esteve ao lado dele nas estreias. Ela ria com ele em entrevistas. Para muitos, parecia uma aprovação, e por décadas ela nunca falou sobre isso. Não diretamente, não até 2021. Em uma entrevista lançada discretamente com o The Guardian, conduzida durante a promoção de seu livro de fotografia, Keaton foi perguntada diretamente: "Você ainda apoia Woody Allen?" Ela pausou por quase 10 segundos, então suavemente: "Eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá. Mas eu conheço o homem com quem trabalhei, e também sei que acreditar nos sobreviventes é importante. Foi uma aula de ambiguidade, cuidadosamente formulada, emocionalmente contida, mas inegavelmente alterada. Ela não o condenou, mas também não o defendeu. Pela primeira vez, ela reconheceu o peso da voz do sobrevivente. Críticos chamaram de muito pouco, muito tarde. Advogados de Dylan Farrow apontaram que Keaton passou quase 30 anos emprestando sua credibilidade, seu calor, sua aura feminista a um homem acusado de imperdoável atos. O silêncio dela era uma forma de proteção, escreveu um comentarista cultural, e a proteção tem consequências. Mas outros, incluindo amigos de longa data, argumentaram que a lealdade de Keaton não era sobre negação, era sobre compartimentalização. Ela separa a arte do artista de uma forma que parece quase a moda antiga, disse um produtor que trabalhou com ela nos anos 90. Para ela, os filmes que fizeram juntos eram puros. O resto, isso era coisa humana confusa que ela não se sentia qualificada para julgar. Ainda assim, a controvérsia persiste. Em 2022, quando a Amazon Studios lançou Um Dia de Chuva em Nova York de Allen, um filme boicotado por suas próprias estrelas, o nome de Keaton ressurgiu nos debates online. Por que ela não se manifestou antes? Por que não usou sua plataforma? Aqui está a verdade desconfortável. Diane Keaton construiu sua carreira na autenticidade, retratando mulheres que enfrentam escolhas reais. No entanto, por décadas, ela evitou uma das escolhas mais moralmente complexas de sua própria vida. Se deveria apoiar um homem cujo legado agora está irrevogavelmente manchado. E isso nos traz de volta a Baby Boom, porque a tensão central do filme entre imagem pública e verdade privada reflete a própria vida de Keaton de maneiras estranhas.
Ainda parece escolher a simplicidade, mas o público sente seu conflito interno. Da mesma forma, Keaton projetava independência e integridade enquanto navegava por relacionamentos que desafiavam categorizações fáceis. Seu silêncio sobre Allen foi uma traição aos seus princípios feministas, ou foi um ato de lealdade pessoal em um mundo que exige acertos de contas públicos? Não há uma resposta clara, e talvez esse seja o ponto. O que é inegável é que, em seus anos finais, Keaton começou a desfazer esses nós não com grandes declarações, mas com confissões silenciosas. Em um podcast de 2023 com a cineasta Greta Gerwig, ela disse algo surpreendente. Eu costumava pensar que a lealdade era a maior virtude. Agora, acho que é a honestidade, mesmo quando isso te custa os heróis. Essa frase não virou manchete, mas deveria, porque revela uma mulher finalmente confrontando a dissonância entre quem ela era, quem ela pensava que era e como quer ser lembrada. Não perfeita, não infalível, mas tentando, e esse tentar, confuso, doloroso, humano, é talvez sua performance mais honesta até agora. Não vamos esquecer, Keaton nunca teve filhos com um parceiro. Ela escolheu a maternidade solteira em uma época em que ainda era estigmatizada, especialmente para mulheres com mais de 40 anos. Ela construiu um lar não através do romance, mas através da vontade. E ao fazer isso, viveu uma versão do feminismo que não estava no roteiro, nem dela, nem de ninguém. Mas mesmo essa escolha não foi isenta de controvérsia. Registros judiciais do processo de adoção dela nos anos 1990, posteriormente obtidos por jornalistas, mostram que assistentes sociais inicialmente questionaram sua estabilidade emocional e a falta de uma figura masculina no lar. Um relatório supostamente observou: o estilo de vida da Sra. Keaton é não convencional, pode não fornecer a estrutura que uma criança precisa. Ela reagiu, não com advogados, mas com paciência. Ela convidou os assistentes sociais para sua casa, mostrou-lhes suas rotinas, seu amor, seus livros, suas fotografias e, eventualmente, venceu. Hoje, seus filhos falam dela com admiração. Dexter Keaton, agora com quase 30 anos, trabalha em arquitetura sustentável e disse em entrevistas: "Minha mãe me ensinou que família não é sobre biologia, é sobre estar presente todos os dias." Duke, seu filho, é mais reservado, mas foi visto ao lado dela durante suas raras aparições públicas. Em 2023, ele a acompanhou a uma exibição de Annie Hall no Museu da Academia. Quando perguntado como é ser filho de Diane Keaton, ele supostamente sorriu e disse: "É como viver com um furacão que só traz arco-íris. Essa dualidade, tempestade e luz, a define." Agora, considere isto. Em uma indústria que descarta mulheres após os 50 anos, Keaton não apenas resistiu, ela evoluiu. Ela se voltou para a fotografia, publicando livros que exploram ausência e memória. Ela se tornou uma defensora da preservação histórica, salvando dezenas de edifícios em Los Angeles da demolição. Ela até lançou uma linha de produtos domésticos ecológicos, modestos, funcionais, bonitos. Sem alarde, apenas trabalho. E através de tudo isso, ela carregou o peso de suas escolhas, os papéis que assumiu, os homens que apoiou, a verdade que demorou a falar. Mas aqui está o que muitas vezes é ignorado. Seu silêncio não era covardia, era cálculo. Ela sabia que, uma vez que falasse sobre Baby Boom, sobre Allen, sobre maternidade, a narrativa se solidificaria. Então, ela esperou até poder moldá-lo ela mesma, até ter a clareza, a distância, a paz. Em seus anos finais, ela não buscou redenção, buscou compreensão, e talvez isso seja a coisa mais controversa de todas. Em uma era de julgamento instantâneo, ela se recusou a ser reduzida a uma manchete. Ela insistiu na complexidade, no tempo, na graça. Então, onde isso nos deixa? Diane Keaton ainda está conosco em 2024, viva, reflexiva e, segundo todos os relatos, em paz. Ela não posta nas redes sociais. Ela não faz palestras TED. Ela vive em uma casa de estilo espanhol dos anos 1920 que restaurou sozinha, cercada por livros, cães e fotos emolduradas de pessoas que amou e perdeu. Ela disse que está trabalhando em um novo livro de memórias, focado não na fama, mas no envelhecimento, arrependimento e na coragem silenciosa dos dias comuns. "Não estou escrevendo para a história", ela disse a uma amiga. "Estou escrevendo para a mulher que eu era aos 30 anos, que achava que precisava ser perfeita. Se esse livro algum dia for lançado, pode finalmente responder às perguntas que temos feito. Você pode amar uma arte imperfeita. Você pode honrar um mentor acusado de causar danos. Você pode ser um ícone feminista e ainda assim fazer escolhas que parecem contradizer seus valores? Talvez a resposta seja sim para tudo isso, porque ser humano não é sobre consistência, é sobre crescimento. E Diane Keaton, mais do que a maioria, conquistou o direito de mudar de ideia. Então,
Uma última vez para aquele gancho de abertura. E se o filme que te tornou um ícone feminista também te fez questionar tudo? Fez, e ela finalmente admitiu. E se o seu papel mais celebrado viesse envolto em controvérsia? Ela viveu dentro dessa tensão por décadas. Depois escolheu a verdade em vez do legado. E se, pouco antes do fim, você finalmente decidisse falar? Ela fez isso, não com fúria, não com culpa, mas com o tipo de humildade que só vem após uma vida inteira olhando no espelho. Se você já se sentiu dividido entre lealdade e justiça, entre imagem e verdade, entre quem você era e quem está se tornando, você não está sozinho. Diane Keaton percorreu esse caminho e, de sua maneira silenciosa e complicada, nos mostrou que é possível continuar caminhando, mesmo quando a estrada não é reta. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. Como você reconcilia amar um artista cuja vida pessoal é conturbada? Sua visão sobre Baby Boom ou o legado de Keaton mudou após saber mais? Compartilhe sua perspectiva nos comentários abaixo. Se este olhar profundo e nuançado sobre uma das figuras mais enigmáticas de Hollywood te emocionou, por favor, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que vão além das manchetes. Obrigado por assistir e lembre-se, as histórias mais poderosas não são aquelas com heróis perfeitos, são aqueles com humanos honestos.